Pedro falando, o Pedro que falou, hein? Eu estou sendo trucidado. A minha parte psicológica está sendo arrebentada por eles, pela comissão técnica. O Pedro, para você, que tá aí, nome de Papa, 26 gols. 26 gols nesse ano. Ele é reserva. Ele é reserva. Se colocar o Roger Guedes e o Roberto, não tem 26 gols. Acho eu. No ano, eu tô falando. Se colocar o Carelli e o Luciano, não tem 26 gols. Se colocar o Bruno Henrique e o Gabigol, não tem 26 gols. Meu irmão, vocês estão dando um tiro na bola. Vocês estão dando um tiro no pé. Demoraram 24 dias para mandar esse cara embora. Com o agasalho do Flamengo. E aí, vocês tinham que mandar todo mundo embora. A comissão técnica toda. Sabe por quê? Porque o Pedro já não apareceu. Como é que o Pedro, ou como é que qualquer outro jogador, como é que eu venho aqui na Band trabalhar e eu dou um soco no rosto do câmera? Ou o câmera dá um soco no meu rosto? Primeira coisa, é a área, meu irmão. É a área. Não tem clima. Não tem clima para esse Jorge Sampaoli ele dominar o Flamengo com os cobras que tem. Com o Gerson, com o Gabigol, Everton, De Arrascaeta, Bruno Henrique. Não dá. Os reservas também. O que o Pedro vai ter agora para ele é a facilidade de ir para onde ele quiser. Eu não sou advogado igual meu grande amigo herói, igual o Hugo, Dr. Marcolelli aqui da Band, que não deixa eu ser preso. Que já era pra eu estar na cadeia, de tanto processo que eu tenho. Aí, o seguinte, o que o Pedro fez? Como é que o Pedro vai ter, hoje, por exemplo, como é que ele chega no treino hoje? Como é que ele olha pra cara do Jorge Sampaoli? Porque esse idiota, esse cara que fez isso com ele, que deu 3 tapas no rosto dele e que deu um soco na boca dele, que machucou o beiço dele. Qual é a vergonha do Pedro? E o Pedro não tem que se sentir envergonhado. Muito pelo contrário, ele tem que se sentir mais homem, mais poderoso. Por que ele fez? O que poucas pessoas fazem. Vai lá, faz o BO, mostra que você foi agredido e você não é o covarde, Pedro. O covarde é quem te agrediu. O covarde são as pessoas que dirigem o Flamengo. O covarde é quem fez tudo isso. O covarde é quem acha que o Jorge Sampaoli vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar. E só vai ficar porque ganhou do Grêmio de 2-0. Porque se não tivesse a chance de disputar a final da Copa do Brasil, não ficaria. Como é que vai dar o clima? O novo preparador físico chegando no Flamengo, todos vocês chegando no Flamengo e o Pedro não estando aí. Como é que vocês, jogadores, aceitaram uma barbaridade dessa? Como é que o Flamengo, time do Zico, time do Andrade, do Adire, do Lico, time do Zico, irmão, vocês acharem que o Jorge Sampaoli é mais importante que o Pedro? Vocês vão perder um dinheiro que vocês não têm ideia. O Pedro, pra mim, não é melhor que o Gabigol. Não é. Mas esse centroavante hoje, olha a vergonha do Tite em não colocá-lo pra disputar como titular da Copa do Mundo. Quem que bateu o pênalti? Bateu. Não bateu, Veloso? Foi o Pedro. Ele bateu e fez. Aí no jogo do Grêmio, os caras já estavam xingando ele. Parabéns ao repórter da Sport TV, como ele chama? Cauê, obrigado, Kit Kat. A Kit Kat, que tá em cima, sabe mais que vocês dois. Mais que o Rô e mais que o Cascão. Eu acho que ela que tinha que ser a nossa diretora. Tá bom? Eu acho que a Kit Kat, eu já escutei ela falando aqui, Cauê. Ele informou. O Gerson, pra quem não sabe, pegou esse idiota, esse covarde que deu um soco no Pedro. Ah, meu irmão, eu acho que violência gera violência. Eu queria ver você fazer isso com o Serginho Chulapa, com o Edmundo, comigo. Felipe Melo. Com o Felipe Melo. Nossa. Queria ver você fazer isso com o Felipe Melo. Queria ver você fazer isso com o Gil, com o Pierense, com o Bolívar, com o Dario Pereira, Caê Mota. Kit Kat, sai de diretora também, volta o Cascão. Caê Mota, errou o nome. Né? Mas foi bem, Kit Kat. Caê Mota, parabéns. Porque ele viu tudo. Ele observou tudo. Quando esse cara veio dar 3 tapas no rosto, a gente não tem que fazer isso com ninguém, cara. A gente tem que respeitar as pessoas. Vocês acham que eu sou louco o suficiente? Cara, eu acho que eu briguei muito poucas vezes na minha vida. Eu tô há 23 anos aqui. Eu nunca briguei com ninguém. Nunca. Veloso quase pegou um cara pro pescoço aqui. Eu? Eu lembro disso. Eu não tava, mas na reunião fala. Eu nunca... Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Qual é a importância do Jorge Sampaoli... E com razão, hein, Veloso? Qual a importância do Jorge Sampaoli pro Pedro? Você, flamenguista, você que gosta de futebol... Eu vou perguntar já pro Veloso, pro Souza e pro Maravilha pra ter um entendimento. Meu irmão, o Pedro tem 26 gols. O cara faz gol em tudo que é jogo. O cara fica quieto. Eu não ficaria. Falando por mim. Por mim. Pô, eu tenho 26 gols, Jorge Sampaoli. Como é que eu sou reserva? Como é que o Bruno Henrique volta e é titular? Lembram? Vocês vão lembrar disso. Porque e não é porque o Jorge Sampaoli tá me processando, não.
Não é por causa disso, não. Porque processo é processo. E tudo que eu falei é o que eu penso. Que, por sinal, muita gente pensa como isso. Lá em Santos, o que falam dele, só que vocês que foram pisoteados por ele, vocês têm medo de ele perder o emprego. Viu, Arzu? Você tem medo. Não precisa ter medo, não, cara. O que ele fez pro Éder Aleixo, o que ele fez pro Serginho Chulapa, dos caras serem da comissão técnica e ficarem fora do vestiário. Isso é um absurdo. Só que todo mundo sabe. Quem que falou? Eu falei. Eu protegi as pessoas. Eu protegi. E falando aqui é verdade. E ele me processou. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. E os caras que são de mídia, eles só vê os processos que eu tomo. Mas não vai na escola lá, minha escola, no mês de julho, levar frango igual Canção Alimento deu. A esfirra imigrantes que levou lá. Vocês gostam de like. Vocês gostam disso. Eu não, irmão. Aqui eu, Veloso, Souza e Maravilha, nós vamos falar aquilo que a gente pensa e aquilo que cada um pensa. E tá tudo certo, irmão. Meu irmão, olha só. Quanto que vale o Pedro hoje, pensando em euros? 50 milhões? O Palmeiras tentou uma proposta de mais de 100 milhões de reais. Vamos lá, vamos botar 50... A multa rescisória é grande lá. Não, vamos botar 50... Não, mas ele ganha agora. Ele sai livre. Ele sai livre. Ele vai sair livre. Então vamos lá. Se ele já não foi treinar no dia de hoje, meu irmão, ele não tem clima. Como é que ele vai chegar para treinar com o Jorge Sampaoli? Como é que ele vai com o preparador físico? Com o analista de sistema? Se o cara que deu um soco no rosto do torcedor, no Olympique de Marseille, e vocês, ninguém falou, nem eu, nem o Cascão, que ficou sabendo hoje, que o cara deu um soco. A gente, mas se fosse pro Corinthians, hein? Se tivesse ido pro Corinthians, todo mundo ia estar falando assim, ó, olha lá, deu um soco. Como é que pode contratar um cara como esse? Mas ninguém lembrou disso. Nós só lembramos disso na agressão dele contra o Pedro. Que você, Pedro, não é covarde. Você é muito legal. Eu já tomei soco na boca, irmão, de polícia. Já apanhei em briga também. Hoje eu não brinco com ninguém. O senhor da Paz estava conversando com o Veloso aqui, tô lendo um livro, Nosso Lar. Meu irmão, eu vou ficar me preocupando com coisa pequena. Com coisa que as pessoas não gostam de mim porque eu tô aí, que eu cresci na vida, que nós crescemos juntos aqui. Eu ganhei um programa novo de domingo, tô arrebentando aí com a Lívia, com a Marília, com todo mundo. Se a Band achar que eu também não tenho que fazer, tá tudo certo. Mas eu vou brigar com as pessoas, fazer mal pro câmera, fazer mal pro cara do Twitter, fazer mal pro Latino, pros caras, pro Cascão, brigar com os caras, porque eu tenho que aparecer mais que os outros. Cara, nós não precisamos disso. Nós já somos um ídolo. Maravilha tem 9 Copas do Mundo, nós não precisamos disso. Agora aí o Flamengo vem, demora 24 horas, esse cara que foi contratado é o cara que faz tudo pro Jorge Sampaoli. Ele é o auxiliar, preparador físico, tudo é ele. É ele que faz tudo. Não, na foto dele não vai entrar nos olhos da bola. Eu não boto foto de... Bota do Pedro. Bota do Pedro. Não vou botar desse cara. Pode botar do Pedro. Aí, é o seguinte. Aí, o Pedro vai, não sei o quê, tem 2 dias. O que acontece? Eu mando o cara embora, só ele. Fica com o Jorge Sampaoli e perco o ativo. Eu perco meu irmão, o jogador que vai mais dar dinheiro pro Pedro é o goleiro. É o Wesley, lateral direito. É o Davi Luiz. É o Bruno, o quarto zagueiro. Bruno, o segundo nome dele, não sei. Fabrício Bruno. Vai ser o menino lateral esquerdo? Vai. Mas não igual o Pedro. Lucas. O Arthur Lucas. Vai ser o Everton Ribeiro? Vai ser o Gabigol? Vai ser o De Arrascaeta? Não! O maior ativo que o Flamengo tem hoje é o Pedro. Olha que loucura. Aí eu vou, fico com o Jorge Sampaoli, perco um menino como esse, que fez gol de título, que tem 26 gols na reserva, nunca deu uma entrevista pra dizer assim, olha, pô, eu tenho que jogar. Nós somos campeão da Copa do Brasil Copa do Brasil e Libertadores. Quem que jogou, Veloso? Com o Dorival Júnior? Os dois, Gabigol e Pedro. O que o Jorge Sampaoli disse na primeira entrevista? Vocês lembram? Ou não? Se não lembrar, eu vou falar pra vocês. Não lembro. Foi perguntado pra ele se daria pra jogar o Pedro. Ele falou, não dá. Lembra, Veloso? Você tinha que jogar, Você tinha que jogar, mas não é o que eu quero. É. Nunca um atacante igual o Pedro jogou com o Jorge Sampaoli. Ele não gosta disso. E aí o menino tem 26 gols, toma um soco na boca, 3 tapas no rosto, não abre a boca pra ninguém, é evangélico. É um cara que toda hora que faz o gol agradece a Deus. Menino que não tem problema de bebida, não tem problema de noite, não faz nada daquilo que não seja jogar futebol, treinar e ficar insatisfeito pela reserva. Eu fiquei insatisfeito na Band uns 12 anos, porque eu achava que eu já tinha que... Mas eu esperei, sem derrubar ninguém. E é com o Tocha, com o Denis, com o Chinardi, com o André Agüera, com o seu Johnny, com todo mundo. Eu ganhei minha chance. E eu venho o quê? Eu preciso do Cascão, eu preciso do Veloso, preciso do Maravilha. Queria o Maravilha todo dia aqui, mas o Cascão não quer. Mas é o problema dele. Mas eu consegui 2 dias. Legal. Aí o Pedro, eu preciso do Pedro. Meu irmão, o Pedro, vocês deixando o Jorge Sampaoli no Flamengo, vocês vão perder mais ou menos 200 milhões de reais. Fora o que quando ele for embora, ele vai entrar na justiça contra vocês.
Porque o Jorge Sampaoli, ele vai fazer isso com o Flamengo. Perdeu o primeiro título, deu um grande outro e vai dar problema com o Gabigol, vai dar problema com o Everton Ribeiro, vai dar problema com o De Arrascaeta. Teve com o Pedro. Teve com o Pedro, na reserva. Não abre a boca pra nada. Que não abre a boca pra nada. Vocês do Flamengo vão fazer isso com o Flamengo? O Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil? O que todo mundo coloca? Olha esse sujeito. Olha o sujeito. Ele vai com segurança do Flamengo. Ele vai vestido de Flamengo. Ninguém tomou atitude. E outra coisa, eu queria dar os parabéns pro Pablo, pro Thiago Maia, Gerson, né? e pro Gerson e pro Everton Cebolinha, acho que foi testemunhar com o Pedro. Vamos lá então. Se esses jogadores foram testemunhar a favor do Pedro, qual que é a relação que vai ter entre o Jorge Sampaoli e esses jogadores que foram lá e todos que estão contra esse sujeito e a comissão técnica? Como é que o Jorge Sampaoli pode continuar num cargo que o homem dele de confiança deu 3 tapas no rosto e um soco na boca do menino, que não abre boca pra nada, que arrebentou no Fluminense, não foi bem na Fiorentina, foi pra Copa do Mundo? Como é que pode isso? Como é que você vai perder um ativo do Flamengo que é o Pedro? Eu tenho um menino que tem 26 gols na reserva. É quase que insano isso. Ó, o Pablo, parabéns, Pablo. Parabéns, Gerson. Eu sou fã do Gerson, incondicional. O Gerson pegou esse idiota, e jogou ele pra tirar o Pedro, porque senão ele ia bater mais do Pedro. Ó, o Everton Cebolinha. Parabéns, Thiago Maia. Parabéns, Everton Cebolinha. Parabéns, vocês 3 que foram lá. Deveria ir o time todo. Gabigol, você tinha que ter ido. Everton Ribeiro, você tinha que ter ido. O Wesley, todo mundo. Não esse sujeito. Esse sujeito bateu no menino. E outra coisa, não é porque é o Pedro. Isso acontece. Vou dizer uma coisa do Flamengo. Lembra quando saiu na pandemia a foto do menino no avião? Quem foi mandado embora? Fotógrafo. O fotógrafo. No Flamengo, me parece que vocês acham que vocês são maiores que tudo. O Pedro, o que você tinha que fazer com o Pedro? Pedro, vai na casa do Pedro. É o seguinte, tá tudo bem, filho? O que você precisa? Precisa de psicólogo? Você precisa... O que você precisa? Mamãe, papai, titio, namorada? O que você quer, filho? O que aconteceu? O que você precisa? Não, eu não quero o Jorge Sampaoli. Eu não tenho clima. Qual é o clima, Veloso, que vai ficar com o Jorge Sampaoli no elenco do Flamengo sem o Pedro? Quando perder, e vai perder. Qual é o clima que vai ficar com o Jorge Sampaoli na hora que ele tirar o Gabigol? Qual é o clima que vai ficar com o preparador físico novo para fazer os jogadores entender o que fizeram com o Pedro? Foi um absurdo. E esse senhor que tá descendo a escada, ele não dá entrevista para ninguém. Deu pro Zico só. E ele não conversa com ninguém. Ele até hoje não falou com ninguém da imprensa aqui. Vocês pagam pau para ele. Bota o Vidal falando dele aí. Bota o Vidal falando desse cara aí. No, me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, quedó atrás, ahora estoy feliz. Apreciar os jogadores. E nunca soube. E vocês, é perdedor mesmo. Ele só tem um título no Brasil, que é o Campeonato Mineiro. Ele não tem outro título. Ele foi pro Sevilha, não jogou, não fez. Foi pro Olympique de Marseille, nada. Foi pra Argentina, foi uma vergonha. Esse cara foi uma vergonha na Argentina. Lembram ele sentado na arquibancada de madeira, o Mascherano de um lado e o Messi do outro, escalando o time? Vocês lembram disso? Aí vocês acham que esse sujeito, ele é o sujeito para dirigir o Flamengo, não conversa com ninguém, não fala português, Aí vem esse repórter, aí vocês, repórter, não quer tomar pau da Abel Ferreira, né? Como é que você faz uma pergunta dessa? O Atlético é seu freguês? Que isso, cara? Que aí a gente mete o pau na Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira tá aí, monstruoso. Ó o Luxemburgo ontem. Vocês podem não gostar do Luxemburgo, mas esse senhor aí, quando que ele foi agradável no Brasil? Quando que ele se dispôs a fazer qualquer coisa pro povo brasileiro? Quando que ele foi simpático na Gazeta? Na Rede Globo? Quando que ele foi na Band? Esse cara veio aqui no Brasil, ele deita e rola, ele fica andando pra cá e pra lá. Só que é o seguinte, os times que ele dirigiu aqui, ele não ganhou nada. Absolutamente nada. Aí, o Flamengo, um clube incrível, um clube que tem a maior torcida do Brasil depois do Corinthians. Mentira, o Flamengo tem mais. Não tô brincando agora, tô falando sério. O Flamengo tem mais. Um clube que tem uma história incrível. Meu irmão, vocês ficam com esse cara, vai perder o Pedro, um menino que toma 3 tapas no rosto, aí vocês vão perder um ativo, um jogador excepcional, Veloso.